Hoje teremos o nosso último encontro. Espero que os vídeos tenham estimulado vocês a participarem do colóquio amanhã e que tenham gerado dúvidas para que possamos conversar sobre ela. Bem, no nosso encontro de hoje, falaremos sobre a função controle. Para mim, a mais complexa e a de maior importância para nós das APAES, porque não sabemos como fazê-las, apesar de sentirmos cada vez mais falta desta função de controle nas nossas unidades. A função controle tem como objetivo comparar as ações que planejamos fazer, descritas no nosso plano de ação anual, lá na função planejamento, com os resultados obtidos. E também é a partir desse controle que as APAES podem fazer correções de rumo de seus projetos, de seus programas e de suas atividades. Seus elementos principais são a análise, o acompanhamento e monitoramento e a avaliação. A análise é o controle ex ante, isto é a verificação anterior de se colocar em prática o programa, o projeto ou a atividade, para que, de fato, observemos se ela terá ou não viabilidade, tanto quanto aos resultados pretendidos, como aos recursos financeiros que dispomos nas nossas APAES. A identificação de falhas neste momento ex ante é de extrema importância, porque possibilita o cancelamento ou o adiamento de um programa, de um projeto ou de uma atividade na nossa APAE. Já o acompanhamento e monitoramento é o controle realizado durante a execução do programa, do projeto ou da atividade. Sua principal virtude é a capacidade de promover correções no decorrer do processo de execução. Por último, temos a avaliação, que é o controle ex post, isto é, realizado após a execução do programa, projeto e atividades. Traz os resultados alcançados em relação aos resultados esperados e serve de base para o ciclo gerencial posterior. O controle deve ser feito em 3 níveis, que são o estratégico, o tático e o operacional, da mesma forma como ela na função de planejamento, que temos que ter um planejamento estratégico, um planejamento tático e um planejamento operacional. O controle estratégico tem como foco acompanhar o desempenho da APAE no que diz respeito à realização de sua missão e dos seus objetivos. É, em geral, no caso das APAES, feito pela diretoria executiva e ou diretora-geral, superintendente, o mais alto cargo de gestão dentro da APAE. O controle tácito incide sobre as áreas de atuação da APAE, tais como saúde, assistência social, educação e a área administrativa. Se dedica a avaliar se as áreas estão desenvolvendo as atividades que lhes foram atribuídas. No caso das APAES, este controle é realizado
pelo gerente de área, quando a APAE é grande, tem vários gerentes. Quando ela é organizada de forma mais descentralizada, esse controle é feito pelos gerentes de área. Se ela for uma APAE com uma estrutura de organização mais centralizada, numa diretora-geral ou no superintendente, é esta pessoa que fará esse controle tático. Já o controle operacional, como o próprio nome indica, é o controle sobre as operações e as tarefas que acontecem dentro da APAE. Esse controle pode ser feito por meio de orçamentos para se efetuar uma compra. Então, quando você pede 3 orçamentos para comprar algum material para a APAE, isso significa um controle operacional. Quando você tem um cronograma de desembolso financeiro, isso também é considerado um controle operacional. Quando você tem regras, regulamentos a nível de recursos humanos, como regras para seleção, regras de avaliação de desempenho, isso também está dentro desse controle operacional. Além dos níveis de controle, os controles, eles possuem fases, eles possuem etapas. A função gerencial de controle, ela não pode ser realizada sem critérios e deve ser pensada numa sequência lógica, num processo de controle de 4 fases. Primeira fase, o estabelecimento de padrão de desempenho. Depois, a mensuração dos resultados. Depois, a comparação entre o padrão estabelecido e o efetivamente realizado. E, por último, a adoção de ações de correção. O padrão, nas nossas APAEs, é estabelecido no planejamento. É nele que temos que estabelecer a quantidade de usuário que atendemos, que serviços ofertaremos, o quanto isso irá nos custar. Além do nosso planejamento, também nós estabelecemos alguns planos padrões dentro das nossas APAEs, como o PDI na escola, o PDU e o PAF na assistência social, o PTI na saúde e vários outros instrumentos que as áreas específicas indicam para se estabelecer esse padrão que você quer atingir. A mensuração dos resultados é onde reside nosso maior problema, porque nós, nas APAEs, não possuímos a cultura de sistematizar os resultados que nós atingimos, sendo de extrema importância que a gente avance nesta mensuração desses resultados. E essa mensuração, ela tem que ser útil, precisa, atual e econômica. Ela tem que ser útil, porque essa mensuração desse resultado tem que servir para os gestores, seja o gerente da área de atuação, seja a diretora ou o superintendente ou o presidente, tomar decisões em relação aos programas, projetos e atividades. Então tem que ser uma informação útil, porque senão ela não serve para nada. Esse resultado não vai me servir para nada. Ela tem que ser precisa, ou seja, não pode ser enviesada, tem que refletir de fato o que aconteceu. Não pode ser um achismo do profissional, tem que, na verdade, ter algum grau de objetividade, mesmo a gente sabendo que a gente lida com ações sociais que têm uma subjetividade intrínseca no seu fazer. Mas nós precisamos trazer resultados com a maior precisão possível. Se for um relato, que seja um relato muito bem escrito, muito detalhado, para que a gente consiga enxergar o resultado de fato atingido. Ela tem que ser atual, porque, na verdade, a mensuração dos resultados, depois que passa a necessidade para a tomada de decisão, ele não me serve mais.
Ou seja, se eu peço a um gerente que ele me traga o resultado de quanto ele gastou determinado mês, porque eu preciso passar a informação para a prefeitura amanhã, e ele me entrega uma semana depois, essa informação e essa mensuração de resultados não serve mais. E também ela tem que ser econômica, eu tenho que avaliar o custo-benefício de coletar e de mensurar esse resultado, porque às vezes esse resultado mensurado, ele vai servir muito pouco diante daquilo que a gente vai gastar para mensurar ele. Porque, na verdade, a mensuração de resultados, a função de controle, ela envolve despesas com pessoal, com sistemas de informação, etc. Então, eu preciso mensurar as informações, mas eu tenho que fazer a análise. Essa informação me é útil, ela é importante, ela relativamente àquilo que me custará. Se for preciso eu contratar pessoas novas, sistemas de informação novo, vale a pena eu coletar esta informação, eu mensurar essa informação? A terceira fase é de grande importância para a continuidade, né, de um programa, de um projeto, de uma atividade. É a partir da comparação daquilo que eu esperava daquele programa com aquilo que de fato ele conseguiu, que eu vou definir se eu continuo com um programa, projeto ou atividade, ou se eu cancelo ele, ou se eu acabo ele dentro da APAE, ou se é um serviço que eu tenho que fechar dentro da APAE, porque ele não está trazendo os resultados que eu esperava de acordo com a missão e os objetivos da APAE, que a APAE precisa atingir. A partir dessa comparação entre os resultados esperados e o realizado, chega-se ao momento da decisão sobre o que deve ou não ser adotado, sobre se deve ou não ser adotadas medidas de correção. Então, na verdade, a adoção de ações de correção ela só é possível depois que eu faça a comparação entre a medida padrão com o real, com o que aconteceu na realidade, para ver se eu posso adotar algumas medidas. Eu vou cancelar esse programa, eu vou cancelar esse projeto ou atividade, ou se eu vou corrigi-la, para que, de fato, os erros que eu percebi neste meu processo de controle não aconteçam no ciclo gerencial posterior. Bem, pessoal, por hoje era isso. Até amanhã no nosso colóquio. Um forte abraço.